A paz, querido, a paz, amado. Como é bom desfrutar da presença de Deus. Eu sei que durante os últimos dias, durante esse tempo de pandemia, de isolamento social, de toda essa situação que nós temos vivido, você tem recebido palavras de Deus, dos pastores da CBR, dos líderes da CBR, e eu tenho certeza que essas palavras têm abençoado a sua vida, eu tenho certeza que essas palavras têm falado ao seu coração. E eu quero compartilhar com você nesse momento algo que Deus colocou no meu coração para a sua vida, que está lá em Neemias, no capítulo 2, a partir do versículo 11. A Bíblia diz assim: Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Querido, na narrativa que nós lemos a respeito da vida de Jeremias, mostra um momento da vida dele em que ele havia ouvido falar a respeito da situação que a terra natal dele se encontrava. O povo estava exilado, havia passado por toda uma situação de guerra, de conquista, e Neemias servindo na mesa do rei, Neemias servindo na terra do exílio, ouve dizer que Jerusalém estava em estado de decadência. Ouve dizer que as poucas pessoas que ficaram lá estavam vivendo problemas terríveis na vida dela. E quando Neemias ouve a respeito dessas coisas, e quando Neemias ouve a respeito da situação que seus irmãos estavam vivendo, ele coloca algo no coração dele. E ele declara, ele mesmo fala, como nós lemos, que Deus coloca algo no coração dele, que estava ligado à restauração, à transformação, à mudança da situação em que a cidade de Davi se encontrava. A mudança de situação em que a terra que Deus havia dado ao povo se encontrava. O que nós vamos ver na palavra é que Neemias pede autorização, Deus concede graça, ele consegue ir até lá, Neemias à frente vai reconstruir os muros, Neemias à frente vai estar à frente de uma grande obra, mas antes que tudo acontecesse, enquanto ele ainda estava só olhando, enquanto Neemias estava planejando, enquanto Neemias estava projetando no coração dele o lugar aonde ele queria chegar, enquanto ele estava pisando na terra e analisando a situação em que tudo se encontrava, Neemias toma uma decisão. E o texto que nós lemos diz o seguinte, que Neemias sai à noite para olhar a situação em silêncio. Duas questões sobre esse texto. Primeiro, Neemias sai à noite, Neemias sai em um horário que ele sabia que as pessoas não estariam olhando, Neemias se planeja, se projeta para fazer as coisas sem que houvesse a opinião alheia. Neemias estava preocupado em cumprir aquilo que Deus havia posto no coração dele. Neemias estava preocupado em seguir as direções de Deus para a vida dele. Segundo, Neemias sai em silêncio. Ele tinha um grande projeto. Ele tinha na mente dele algo muito grande para ser feito, algo muito grande para acontecer, mas o que a Bíblia diz é que ele não compartilhou com ninguém. Ele não falou nem para os de dentro, nem para os de fora, nem para aqueles que eram de Jerusalém, nem para aqueles que estavam acompanhando ele na comitiva. Ele não contou aos sacerdotes, ele não contou ao povo, ele não contou para ninguém. Ele pegou o que estava no coração dele e foi analisar o terreno. E foi ver qual era a situação real. Eu estou aqui hoje para dizer para você, quantas frustrações a gente passa na vida, quantas decepções, quantas coisas a gente passa na vida. Neemias sai em silêncio. Neemias sai disposto a não compartilhar com ninguém aquilo que estava no coração dele. Porque a grande questão
não está naquilo que ele esperava, não estava no medo em que não desse certo, não estava na falta de expectativa, não estava na falta de confiança em Deus. E sim, no quanto as pessoas poderiam atrapalhar o planejamento que ele tinha. No quanto as pessoas poderiam atrapalhar aquilo que Deus havia colocado no coração dele. Talvez eu esteja falando com você que tenha sonhos, tenha projetos, tenha questões no seu coração para acontecerem, questões para serem resolvidas. Talvez eu esteja falando com você que tem grandes planos na sua vida e tem medo, medo de ir à frente, medo de tentar, medo de colocar a cara porque não sabe o que vão dizer, não sabe o que vão pensar, não sabe o que vão falar a seu respeito. Mas eu estou aqui para dizer para você, querido, aprenda a guardar aquilo que Deus tem posto em seu coração. Todo mundo precisa de amigos, todo mundo precisa de alguém para compartilhar, todo mundo precisa de parceiros de oração, de pessoas que te ajudem na caminhada. Não estou aqui dizendo que aqueles que caminham com a gente não têm importância, não estou aqui dizendo que os irmãos ao nosso lado, que a família, e seja lá o que for, não te faz falta, não, de jeito nenhum. O que eu estou dizendo para você é que você tem que aprender a respeito daquilo que pode e não pode ser dividido. Você tem que entender que nem tudo pode ser compartilhado. Nem todo mundo vai entender os planos de Deus a seu respeito. Nem todo mundo vai entender aquilo que Deus tem com você. Nem todo mundo vai entender que Deus te chamou para uma grande obra. Nem todo mundo vai entender que às vezes nós precisamos parar algumas coisas na nossa vida para dar rumo em outras coisas. E as pessoas questionam, e as pessoas querem saber, e as pessoas perguntam o porquê, porque não entendem a sua história, porque não entendem o que Deus colocou no seu coração. Mas eu digo para você, se Deus colocou algo no seu coração, se você sabe que é o tempo de conquistar, se você sabe que é o tempo de seguir em frente, se você sabe que é o tempo de caminhar, se você sabe que é o tempo de continuar, siga em direção àquilo que Deus tem falado com você. O que a Bíblia diz a respeito de Neemias é que ele olha, ele traça planos, e quando estava tudo certo no coração dele, quando ele entendeu a direção de Deus, quando ele entendeu o que ele tinha que fazer, quando ele entendeu qual era a posição dele dentro dos planos de Deus, quando ele entendeu o que é que Deus queria com ele, aí sim ele compartilha. Aí sim ele reúne o povo. Aí sim ele reúne aqueles que estavam interessados. E sabe o que é que a Bíblia diz? Lá no versículo 17, a Bíblia vai dizer assim: então disse Neemias ao povo: estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser vergonha. Quando ele acredita naquilo que Deus o chamou para fazer, aí ele se levanta para levantar outras. E aí ele tem condições de contagiar outras pessoas com um sonho que até então era dele. Enquanto você não sentir firmeza em você mesmo, se mantenha quieto. Entenda, existem coisas que Deus já sonhou a seu respeito. Existem coisas que estão planejadas, que estão projetadas para você. E a questão do silêncio não é com Deus. A questão do silêncio não é porque Deus vai voltar atrás. É porque algumas pessoas têm um poder de fazer a fé desfalecer. Algumas pessoas têm um poder de nos fazer questionar aquilo que Deus está fazendo. Não se entregue, querido. Entenda, se Deus te chamou para uma grande obra, primeiro você tem que entender o seu lugar. Você tem que entender a sua posição. Você tem que entender para o que foi que Deus te chamou. Entenda o seu lugar, entenda a sua posição. E a partir daí, você vai alçar voos altos. Então, querido, se coloque na posição que Deus te chamou para viver. Entenda a sua posição. E depois você vai contagiar outros. Entenda o seu lugar.
e depois as pessoas vão poder confiar em você, porque você confia naquilo que Deus te chamou para fazer. E os inimigos, pastor? E os inimigos, a Bíblia diz: porém Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então Neemias respondeu para eles: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Neemias pôde se opor ao inimigo. Neemias pôde se opor àqueles que não acreditavam. Neemias pôde permanecer firme, independente das indagações dos outros. Por quê? Porque ele confiava naquilo que Deus o havia chamado para fazer. Confie no chamado de Deus. Confie nos sonhos de Deus. Confie nos planos de Deus. Confie naquilo que Deus te chamou para viver. Viva os sonhos mais loucos que você já imaginou que poderia viver. Peraí, um servo comandando a reconstrução, a reedificação de uma cidade. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que Deus, quando nos escolhe, nos capacita e nos garante até o final. É Deus quem vai te garantir, é Deus quem vai te levantar, é Deus quem vai te usar naquilo que Ele tem proposto à sua vida. Creia em Deus, permaneça firme. Eu quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos aonde você estiver. Pai, eu apresento essa pessoa, Deus, que tem clamado ao Senhor, essa pessoa, Deus, que tem sonhos que ficaram no esquecimento, sonhos que ficaram no passado, sonhos dos quais ela desistiu, ela abriu mão por achar que não conseguia, por dar ouvidos àqueles a quem ela não deveria. Senhor, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor visite agora o coração desse filho, dessa filha. Senhor, essas questões que ficaram para trás, aquilo que parece que está morto, aquilo que parece, Deus, que não há mais esperança. Senhor, em nome de Jesus, eu chamo a existência, ó Deus, uma nova força. Eu chamo a existência, ó Deus, um espírito fortalecido. Eu chamo a existência, ó Deus, na vida dessa pessoa, uma nova fé, ó Deus, um novo ânimo, para que ela se erga novamente, para que ela vá em busca dos sonhos, dos projetos, daquilo, ó Pai, que já estava em teu coração e que se perdeu por conta das armadas do inimigo e por conta das dificuldades da vida. Visita essa pessoa agora, toca no coração dela, restaura sonhos, ressuscita planos, aviva projetos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Mostra, ó Pai, que não há impossível àqueles que creem. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo essa pessoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua família, que você possa sentir as forças se restaurando em seu interior. Que o Senhor te renove, que o Senhor te dê graça e que você entenda que os sonhos de Deus não morrem jamais. Amém? Deus te abençoe. Amo você. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e há de continuar ajudando. Fica na paz.